Existem mais de 180 caminhos para você chegar nos Estados Unidos. Saí vendendo tudo que eu tinha em casa. Não tem mais nada aqui Não pra vai gente ter morar, nada. vamos embora. Pagamos uma nota naquela, algo em torno de $1.000. Quando você chega do Brasil, que é uma moeda 6-1, a minha reserva vai acabar. Vai acabar rápido. Tem até pessoas que nem querem o green card pela questão de imposto. Imposto, eu sou um dos caras que pensei bastante, pra ser sincero. Ele vendeu tudo que tinha no Brasil, desde o sofá da sala até os ventiladores, antes mesmo de saber se conseguiriam visto pra morar nos Estados Unidos. Hoje, Vitor Desmarrais é um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é green card. E nesse episódio ele veio revelar o que ninguém te conta: que o sonho de viver legalmente na América pode estar mais perto do que muita gente imagina. Enquanto o Brasil enfrenta incertezas, cada vez mais brasileiros buscam segurança, estabilidade e um novo começo fora do país. E os Estados Unidos continua sendo o destino número 1 para essa mudança. E a gente falou de tudo, vários tipos de vistos, armadilhas, possibilidades e até daquele papo que assusta, os impostos. Então, se você já sonhou em morar nos Estados Unidos ou conhece alguém que sonha, esse episódio é obrigatório, porque hoje você vai conhecer o backstage dos vistos americanos e entender porque talvez o seu futuro já tenha data e só falta o carimbo. Essa categoria de visto, ela abrange todas as profissões. Tem muita gente que vai hoje vir para os Estados Unidos investindo menos de $10 e vai tirar o green card. Quem tá aqui legal pode abrir uma empresa. Ele não pode trabalhar na empresa dele. Qualquer pessoa com qualquer status pode abrir uma empresa. Aqui. Tá mais fácil ou mais difícil hoje conseguir o green card para os Estados Unidos? O que eu posso falar do Trump agora, cara, que... E aí pessoal, aqui é o Igor e sejam bem-vindos ao podcast mais diferenciado do mundo, mais um episódio do Backstage. E hoje aqui em Orlando, na temática, vocês já viram pelo título, vamos falar de green card, e eu tô aqui com o meu xará, Vitor Desmarrais. E aí, cara, beleza? Ô, Igor, obrigado pelo convite. Tamo junto. Super feliz de participar desse podcast que eu tô assistindo todos os episódios e tá um sucesso bem diferente. Obrigado pelo convite. Hoje vai ser bom. Hoje é uma temática específica, né? Eu acho que você viu lá no Backstage, a gente tenta abordar vários tópicos e meio que eu acho que hoje você vai ser o cara para guiar a gente sobre dúvidas em geral do green card, ou morar nos Estados Unidos, o sonho americano. Que honra. Vai ser isso? Então bora lá. Vamos embora. Então antes da galera assim, escutar um pouco, a gente acha que vai falar sobre tipo de visto, né? Quais os problemas que rolam. Muita gente tem sempre essa questão, como é que vem pra América. Eu acho que é maneiro ter o contexto de como é que você tá hoje nessa posição de... Hoje você é um consultor pra galera. Exato. Cara, assim, a imigração para os Estados Unidos, Igor, é uma coisa que muita gente acha que é impossível, cara. E eu sou um cara que eu tô na internet o tempo todo para desmitificar exatamente essa questão de, cara, morar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina. Né? Tem muita gente que vai buscar, por exemplo, outros países como Canadá, Austrália, achando que a imigração para esses países são mais fáceis, como na verdade existem mais de 180 caminhos para você chegar nos Estados Unidos. Então, assim, eu tô na internet todo dia falando sobre caminhos para morar legalmente nos Estados Unidos. Então, eu trabalho no escritório e eu sou a porta de entrada desse escritório. O pessoal me conhece através, né, da internet para achar um caminho para você chegar aqui nos Estados Unidos e viver aqui igual a gente vive. Então, e aí como é que você entra nessa história de também ter achado o teu caminho aqui na América? Tipo assim, pra gente entender como é que você veio parar aqui. Cara, então, essa história é uma história engraçada, porque eu sou do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro. E eu vinha para cá como turista, né, sempre, e teve até uma vez, quando era mais novo, passei uma temporada aqui, 2 meses, 3 meses, solteiro, e em Orlando também, né, sempre vinha para Orlando. E nessa época que eu vim para cá, para passar essa temporada de férias, né, eu vim conhecer e tal, cara, e sabe quando você, tipo assim, eu não gostei de Orlando porque eu estava em outra fase da minha vida, sabe? Você quantos anos? Isso faz... devia estar com 22, 23 anos. Era muito novo. E era outra vibe. Eu sou do Rio, então a vida lá mais noturna. Você sabe, aqui é mais... Calma, aqui é interior. Eu falo interior. isso pra galera. Orlando é interior. Muito interior. Então, assim, eu vim pra cá curtir essas férias e eu falei, caraca, eu não moraria aqui, não. Cara, só que a nossa vida muda, né? Então, assim, eu casei, aí conheci minha esposa, né? Conheci minha esposa, casei. A gente teve um filho e, cara, o ponto-chave da gente vir para os Estados Unidos foi a questão da segurança do Brasil. E, assim, teve um dia, do nada, assim, a gente estava conversando aí, minha esposa, ela falou assim para mim, Vitor, vamos sair do Rio? Porque ela é do interior de Minas. Aí eu falei, pô, mas vamos sair do Rio para onde? Vamos para, sei lá, para interior de São Paulo. E, cara, um carioca que gosta de futebol, de ir pra praia e tudo mais...
É difícil. Eu sei que é difícil. É difícil. Você sabe, você é do Rio, então... a gente parou naquela situação, naquele dia ali, e eu falei, vamos para os Estados Unidos. Isso, em outro momento da minha vida, eu falei, cara, vamos para os Estados Unidos. E aí eu cheguei numa fase, Igor, que todo brasileiro chega, que é, cara, tá bom, como que a gente vai para os Estados Unidos? Isso foi em 2019. Então, assim, é recente. Pré-pandemia. Pré-pandemia, exatamente. Foi exatamente pré-pandemia. E aí eu virei para minha esposa e a minha esposa falou, tá, mas como que a gente vai? A gente não vai ilegal e tal. Aí eu falei, cara, eu não faço ideia, vamos procurar. E eu liguei para minha prima, a Luísa, e eu falei, cara, Luísa, não é possível. A Luísa já estava aqui nos Estados Unidos. Eu falei, Luísa, não é possível que a gente não consiga morar nos Estados Unidos de uma forma legal. Porque não tinha isso na internet, não tinha YouTube, Instagram, ninguém falava sobre esses caminhos e tudo mais. E aí a Luísa, que foi a porta de entrada assim, para a vida, acho que de toda a nossa família. Eu liguei para ela, falei, Luísa, será que tem um caminho para isso acontecer? E ela falou, Vitor, olha, tem um tal de visto EB2NW, que é o caminho que tem muita gente fazendo. E quando você está aqui, você começa, né, a escutar boatos de vistos e tudo mais. E foi naquele momento que eu escutei sobre essa possibilidade. Eu perguntei, Luísa, o que é isso? Ela falou, cara, eu não faço ideia, mas tá todo mundo sendo aprovado nesse visto. E, poxa, e é para pessoas qualificadas, pessoa que tem formação e tal. Você e a Mirella vocês são formados e tal. Eu vou te passar o contato de algumas pessoas e você conversa com essas pessoas. Até para ter um contexto, você estava trabalhando com o que no Brasil quando você tomou essa decisão? Cara, é engraçado. Eu sou formado em publicidade, na área de marketing, me graduei, fiz pós-graduação na área de marketing também, na SPM. E eu sempre trabalhei como empresário no Brasil. Eu sempre tive meu negócio. Então, assim, criei um restaurante de comida japonesa que hoje está bem grande no Brasil. Obviamente, eu vendi. Bem novo, comecei bem novo. Depois eu estava empreendendo dentro de uma comunidade no Brasil. Então, esse momento que a gente fez esse início da imigração, eu estava dentro de uma comunidade. Eu tinha barbearias, uma rede de barbearia dentro de uma comunidade no Brasil, no Rio de Janeiro. No Rio? Qual? Lá no Rio das Pedras. Rio das Pedras. Então, assim, cara, é uma mudança que eu falo assim, cara, é absurda a mudança que a gente resolveu fazer, né, para a nossa vida. Então, eu estava trabalhando com isso, eu criei uma franquia de barbearia dentro de uma comunidade, e essa franquia era uma barbearia tipo daquelas com chopp, sabe? Que as pessoas iam e tudo mais. E do nada, cara, a gente foi surpreendido com essa possibilidade. E aí a gente começou a se interessar pelo assunto. E a gente fez algumas reuniões, e naquela época a gente virou assim, sem conhecer nada, cara. Por isso que eu falo, o poder da internet hoje, por isso que eu tenho essa página, né, que eu faço para mostrar para as pessoas, mostrar que existe um caminho que é muito mais viável do que as pessoas pensam. Então, assim, até é bom daqui a pouco a gente falar sobre Trump também, que é um assunto que muita gente se apavora. É um caminho que a gente não sabia. Fizemos umas reuniões, e a gente iniciou nosso projeto Estados Unidos em 2019, em maio de 2019. Sem saber se ia dar certo, né? A gente não conhecia ninguém que tinha feito esse visto, a gente só acreditou. E pagamos uma nota naquela época, a gente pagou algo em torno de $25 mil. O dólar era R$4, então você vê. Caraca, é muita grana, né? E hoje, cara, muita grana. E assim, mas é uma grana que, cara... Não, sim, que você está apostando que aqui você tem a segurança e que você... Aqui é o que eu sempre falo da América, né? Do sul-americano. Eu falei isso em outro podcast. Tem uma falsa ilusão também que você vem pra cá e você vai ficar rico. Não, você vai ralar pra caramba. Mas o mínimo que você ralar pra ter a sua grana, você vai ter o mínimo necessário pra viver. Sim. Que no Brasil hoje, tipo, mesmo você dando a vida lá, você às vezes não tem o básico pra viver. Que você vai conseguir alugar uma casa, ter um carro, pagar as contas, entendeu? Não, é muito diferente, cara. Lá no Brasil você sobrevive. E assim, em todas as profissões, o engenheiro, o médico, tá todo mundo vivendo apertado, cara.
E é isso que eu vivo o meu dia a dia hoje. Mas até chegar ao dia a dia, né, a gente embarcou nesse sonho acreditando, cara. Eu sou um cara que tem muita fé também e acredito muito em Deus. Sou um cara religioso. E eu embarquei naquele projeto e é uma sensação muito esquisita, cara, porque você está no Brasil, naquele momento você tem um plano de vir para os Estados Unidos, mas não tem nada concreto. Né? Então esse visto que a gente fez é um visto que pode dar certo como pode não dar certo. Sim. Então a gente só acreditou. Eu falei, cara, daqui a 2 anos vai dar certo, que era o que o pessoal falava mais ou menos da média. Então a gente iniciou o nosso processo em 2019 e eu já não aguentava, mas sou um cara muito ansioso. Minha esposa é engenheira, a gente veio pelo perfil dela, né? Então a gente fez esse visto baseado no mérito dela como engenheira. E a gente começou aquilo ali e eu comecei a ficar meio lelé da cabeça, cara, porque eu não imaginava, eu não via um futuro no Brasil, mas eu não sabia quando o futuro na América ia chegar, porque não sabia, sabe? Então, e foi engraçado que quando a gente protocolou o nosso caso, veio a porcaria da pandemia, cara. E aí, na pandemia, piorou então a situação, porque, cara, fechou tudo. Atrasou tudo. Eu falei, cara, ferrou, os caras vão esquecer o nosso processo, né? E a gente estava vivendo a vida normal, a minha esposa trabalhando, eu trancado em casa e tudo mais. E aí, num belo dia, a gente estava indo para a casa dos pais delas, no interior de Minas Gerais, e isso foi engraçado. Da porta da minha casa, né, no Rio, até a porta da casa dos pais dela, davam 370 quilômetros. E a gente fazia isso em 5 horas e pouco, 6 horas, né? A gente saía do Rio e tudo mais. E estava eu dirigindo, minha esposa atrás, minha filha pequenininha, a Laura, e eu cantando, a gente chegando na cidade, faltando 10 quilômetros para chegar na casa dos pais dela. A gente tem um aplicativo com a imigração, né? Você acompanha? Acompanha. Tem vários aplicativos. Aí a minha esposa, cara, ela pega o celular dela na minha cara assim e fala assim, e tem umas estrelinhas assim, brilhando. Parabéns. O teu caso foi aprovado. E aí eu olhei aquilo ali, cara, e eu falei, tá, legal, mas de quem é isso? Ela falou, o nosso. Cara, você não tem ideia. Imagina a sensação de... Cara, você, tipo assim, terminando... Você tava quase no finalzinho da pandemia, e aí veio uma luz no fim do túnel, que a gente recebeu a aprovação, né? E quando chegando, 5 horas de viagem, chegando na casa dos pais dela, ela me manda uma dessa. Cara, na mesma hora eu falei, cara, eu vou voltar. Ela, vou voltar pra onde? Eu falei, cara, eu vou pegar o carro, vamos voltar pro Rio. Ela, tá maluco, Vitor? Calma, a gente só foi aprovada a primeira etapa, não sei o quê. E eu te falei, eu sou um cara ansioso, né? A gente chegou na casa dela, ela falou, Vitor, não conta pros meus pais e tal. Deixa eles, vamos preparar eles. Cara, a gente chegou na casa dos pais dela, eu tava numa alegria. Quem faz um processo migratório sabe disso, do Brasil. E eu saí contando pra eles, assim, e a mãe dela, coitada, também não sabia muito, só que ela viu que a gente foi aprovado. Então ela chorava, sabe, triste, ela é muito emotiva e tal. E quando a gente... Isso foi em 2021, a gente aprovou a primeira etapa. Isso foi em abril de 2021. E aí a gente voltou para casa, eu falei para minha esposa, a gente tinha a opção de terminar no Brasil ou de terminar nos Estados Unidos. Você tem uma opção de fazer isso. E eu super ansioso, o que você acha que eu fiz? Terminar nos Estados Unidos. Eu terminei nos Estados Unidos, Cara, eu saí vendendo tudo que eu tinha em casa, porque minha esposa, como ela é engenheira, ela é toda calma, ela quer pensar e tudo mais, e eu sou um cara totalmente para frente, não tenho medo e tudo mais. Eu comecei a vender tudo na minha casa. Eu falei, cara, se ela não vai por bem, ela vai... Não tem mais nada aqui pra gente morar, vamos embora. Cara, juro, e aconteceu isso, porque eu comecei a vender sofá, então não tinha mais sofá, as pessoas sentavam em cadeira de praia. Eu vendia a mesa da sala e eu fui vendendo as paradas assim. Teve uma vez que ela foi fritar alguma coisa, eu tinha vendido até escumadeira. Caraca! E assim, cara, porque a gente tava numa ansiedade, eu tava numa ansiedade de começar a minha vida logo, porque, cara, eu tinha, em partes, abandonado a minha vida no Brasil. Então, assim, é muito esquisito, cara, porque você abandona a tua vida, teu projeto. Eu sempre fui empreendedor e eu queria, né, começar alguma coisa nova, mas eu tinha um prazo que eu não sabia qual era o prazo. Então, eu falei, cara, pô, se a gente foi aprovado essa primeira etapa, eu preciso ir embora, eu preciso. E ela, não, vamos embora, vamos ficar.
E aí a gente começou a vender em junho, cara. Eu vim para os Estados Unidos. E a gente estava no finalzinho da pandemia naquela época. A gente teve que fazer ainda a quarentena. A gente fez a quarentena e a gente terminou o nosso processo aqui. Então, assim, é recomeçar na América a tua vida depois dos... Eu cheguei aqui com 32 para 33 anos, casado e com uma filha. Cara, eu vou te confessar, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Né? Você é imigrante também, você, né, passou por isso. Não é uma tarefa fácil, mas a gente volta para aquele assunto que você falou. Nos Estados Unidos, qualquer coisa que você vai fazer aqui nos Estados Unidos é digno, cara. Então, se você for pedreiro, se você for jardineiro, se você for médico, você vai comer no mesmo restaurante, entendeu? Você vai ter acesso a um Tesla, um carro que qualquer pessoa pode comprar. Então, eu comecei minha vida aqui, cara, comecei trabalhando em loja de carro e depois eu recebi um convite para trabalhar nessa parte de imigração. E aí foi aonde... Mas, cara, resumindo, né? Mas foi mais ou menos isso. Essa petição minha, nossa, na verdade, levou menos de 3 anos. Menos de 3 anos. Eu vou contar um pouco até do meu contexto para você entender, que eu acho que eu tive um privilégio inverso. Mas eu tô aqui há 9 anos, né? Então eu também convivi com muitas pessoas e vi o lado da dificuldade, né? Do lado do imigrante. Mas o meu caso foi que, tipo assim... E a galera não tem contexto, acho que quem acompanhou mais a época do nosso canal via e não entendia muito. A gente também, vamos dizer assim, às vezes meio inseguro de explicar o método, ficava meio nessa preocupação, não, será que isso vai ferrar a gente, se a gente falar o que faz e tal. Então, basicamente, a gente chegou aqui para estudar, com visto de estudante mesmo, que é, vamos dizer assim, mais clássico, só que tem o lado do custo, né, que é fazer uma faculdade, um curso de inglês. Aí a gente tinha conseguido bolsa quase completa por causa do canal na época e tal, e foi pra faculdade e conseguiu o visto ali tranquilo. Depois a gente saiu da faculdade, em 3 meses eu tava te contando ali que a gente foi drop out, né, falou, não, a gente tem que focar no canal, agora é a parada, e aí a gente falou, tá, mas aí a gente vai largar a faculdade e como é que a gente fica nos Estados Unidos? Porque tudo aqui é o visto. Exato, né, é o visto, a gente falou, não tem como ficar legal e tal, então vamos fazer curso de inglês. Apesar de tanto eu quanto meu primo já ter um contexto bom de inglês, a gente entendeu que vamos aprender a aprimorar o inglês e manter o visto aqui. Então foi o que a gente fez. E aí entra a loucura da história. Porque acho que eu tava há 1 ano estudando mais ou menos. E o meu pai foi quem conseguiu lá do Brasil também. Ele aplicou pro EB1. O EB1 é a primeira preferência. É uma preferência... É a melhor preferência que você pode hoje aplicar. Se você se enquadra nele. Que aí até para dar contexto pra galera, habilidades extraordinárias, Extraordinárias, exatamente. Você prova que você, tipo, tem alguma coisa extraordinária na área que você atua. Isso. Os vistos para os Estados Unidos, cara, você tem que ter alguma coisa para se enquadrar naquela categoria. O teu pai, né, que ele veio por essa categoria que provavelmente é o EB1A, é para pessoa que tem muito mais coisa do que um profissional da área dele. Então, ele tem destaque na área dele. Então, é chamado de habilidade extraordinária. Foi isso que ele explicou na época, né? O que a advogada falava era, tipo assim, a tese que você tem que provar que você é o top 1% daquela área. Exatamente. Independente do que seja. Tanto é que, assim, até pra galera também ter contexto, meu pai tinha uma oficina mecânica no Brasil e ele fazia preparação de carro até... antes, né? Ele já tinha parado, mas ele tinha ganhado o prêmio de arrancada, carta de recomendação de fábrica americana aqui e tal. Ele foi juntando todo esse material e ele conseguiu provar que em restauração de carros ele fazia parte desse top 1%. Exato. E ela tinha aprovado no próprio escritório, uns meses antes, um fotógrafo e outro, uma mulher de limpeza que tinha um método específico lá, que ela tinha ganhado um certificado, prêmio, que ela inventou um jeito de limpar, que conseguiu. Então, tipo, meio que... ali o que eu entendi também até de classe econômica, porque meu pai, vamos dizer assim, era uma classe média no Brasil. Apesar de ter oficina ali, ele tinha que ralar e foi um dos motivos que ele via. Que assim, ele ralava e não conseguia ainda ter a oportunidade que ele via que aqui na América, mão de obra é valorizada e tal. É diferente. Então aí ele conseguiu esse EB1, foi aprovado e eu tava 1 ano estudando. E aí eu já poderia ter pego. Eu tava com 19 anos aqui, mais ou menos. E aí, cara, quando o canal estourou, a gente tava com uma cabeça de que a gente queria voltar pro Brasil. Jura? E aí a gente cogitou, tipo... A gente não, é que meu primo ainda continua estudando, mas eu cogitei, tipo assim... Pô, pai, não sei se eu quero pegar o green card. Hoje eu entendo que loucura que eu tava quase cometendo. E eu não peguei.
E aí deixei, falei, como é até... Tu não entrou, não? Não entrei. Aí ele aplicou, fez pra ele e pra minha irmã, né, e tal, e pra minha madrasta, e conseguiram todo mundo. E eu falei, como é até os 21, eu tenho pra esperar aí. E continuei no curso de inglês, porque eu falei, acho que ano que vem eu vou voltar pro Brasil, eu não sei se eu quero ficar preso aos Estados Unidos, e fiquei com essa cabeça. Aí deu mais 1 ano e meio, e aí eu comecei a ver que realmente eu queria ficar por aqui e tal. Cara, eu apliquei por ele quando eu tava, tipo, acho que era 3 meses antes de eu fazer 21. Cara, tu é muito corajoso. E eu fui fazer entrevista, eu já tinha acabado de fazer 21. O cara até perguntou isso no dia da entrevista e tal, eu falei, não, mas eu apliquei antes, e aí consegui pegar o green card através dele. Então, assim, o que eu digo que eu tive o privilégio é que eu vejo essa dificuldade de todo mundo, mas o meu foi, em termos tranquilo, a ponto de que eu quase não peguei, escolhi não ter o green card, entendeu? Rapaz, se você soubesse hoje, cara, o que as pessoas fazem para ter um green card, você nunca teria esperado. Exato. Hoje eu conheço muitas pessoas que, porra, me matariam se eu falasse que eu não peguei o green card, né? Muita gente. Então, eu quis contar essa história porque acho que muita gente nunca entendeu o fluxo aqui, e aí hoje eu tô com o green card, em breve já posso aplicar para a cidadania. Bacana. E essa é a ideia, assim, hoje eu vejo que, por mais que eu também falei para você ali no off, que tô pensando em ir pro Brasil, foi maneiro você falar sobre teu filho, pensar em segurança, porque é isso que eu penso, tipo assim, enquanto eu ainda tô com a minha namorada, a gente vai casar em breve e tal, a gente é meio que só a nossa vida, então eu consigo ainda aproveitar essa vantagem do Brasil, que é o lado social, de networking e tal, mas quando eu tiver filho, construir família, casa, patrimônio, tudo isso, eu não vejo fazendo isso no Brasil, eu vejo aqui. É muito diferente, né? Tipo, a gente saiu do Brasil, eu lembro até hoje, a minha filha ela estudava numa creche, ela tinha 2 anos, sei lá, 2 anos e pouquinho. A minha esposa queria sair do Brasil, a gente morava no Rio de Janeiro, capital, cara. Ela falou assim, Vitor, tá tão perigoso que estão sequestrando gente da creche. Caraca. Sequestrando, tipo, mãe, era filho, tinham sequestrado alguém da creche. Então, assim, eu falei, cara, como é que a gente vai ficar num lugar que a gente tem medo da tua filha? Imagina, sequestrar deixar na escola. Filha. Eu lembro, a minha esposa, ela saía do trabalho, que ela trabalhava no escritório, então ela saía, tipo, 6 horas da tarde para buscar minha filha, e a gente ficava naquela, cara, pô, será que hoje a gente chega em casa? Será que a gente consegue chegar seguro em casa? E aquela loucura quando você chega no portão de casa, abre o portão correndo, fecha correndo. Então, sim, cara, o meu sonho americano foi muito diferente de muita gente que, cara, eu sonho muito com isso. O meu foi mais uma necessidade de buscar um lugar seguro, né? Eu e minha esposa, a gente estava assim, fugindo da violência para um lugar seguro. E como a gente já conhecia o lugar, né? Porque minha prima morava aqui, meu tio tinha casa, aí começou a chegar um e outro, foi muito mais fácil a nossa adaptação. E, óbvio, quando você chega nos Estados Unidos, cara, a tua vida, ela dá faz uma mudança, assim, gigantesca. E o visto, né, que a gente vai falar aqui, ele tem uma participação gigantesca. Crucial. Então vamos entrar nisso. Eu acho que a pergunta, na verdade, muita gente até entrou talvez nesse vídeo e não sabe o que é um green card, cara. Tipo assim, o que é? Vamos tentar explicar o que é o peso de ter o green card, qual que é a importância desse documento, qual que é a diferença de não ter um green card aqui. Legal. Se conseguir explicar. Vamos lá. O green card, Igor, é o seguinte, é um documento, tá? Quando a pessoa é um residente permanente, ela precisa ter um documento que prove isso, né? Então, o green card, vamos dizer que é o ápice do imigrante, antes de virar cidadão, tá? Então, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, ela pode se tornar um cidadão americano. Isso é muito incrível, cara. Se você, assim, tá no Brasil hoje e você, cara, se imagina morando nos Estados Unidos, em menos de 10 anos você pode se tornar cidadão americano. Isso é incrível, eu nunca tinha parado para pensar isso. Então, o que é o green card antes de chegar na cidadania? Ele é um documento que permite a pessoa morar nos Estados Unidos, trabalhar de forma legal, tá? Criar crédito, ter o Social Security. Então, você pode fazer praticamente tudo que um cidadão pode fazer, você só não pode votar, tá? E uma obrigação que uma pessoa que tem um green card, ela precisa morar nos Estados Unidos por pelo menos 6 meses a cada ano. Então, assim, o green card ele é o documento mais poderoso antes da cidadania, tá? Acho que, até para comparar, acho que você deu um bom exemplo. Tipo assim,
comparado a um cidadão americano, ele não pode votar. Sim. Acho que quando ele viaja, a entrada dele ainda tem uma diferença do que é o cidadão exato. americano. E é isso. Basicamente é isso, pra galera entender. Exatamente. O Green Card, assim, para quem quer morar nos Estados Unidos como a tua vida principal, o Green Card ele tem que ser o objetivo da pessoa. Então, assim, beleza. E é bom, você vem para cá, vira residente, trabalha, constrói o seu crédito, que é onde você vai conseguir as melhores taxas de juros, né, para comprar casa, para comprar carro, você pode abrir empresa, enfim. Então, o Green Card, ele é um documento que muda a vida da pessoa. Ele tem uma validade de 10 anos, esse documento. Então, toda pessoa pode ficar com esse documento 10 anos. Ah, Vitor, eu quero renovar esse visto. Você aplica você paga um formulário, vai pagar e eles vão te mandar um novo Green Card por mais 10 anos. E eu falei que o cara pode virar cidadão, né? Você estando nos Estados Unidos, cumprindo tudo certinho, pagando os impostos, que isso é uma coisa muito importante nos Estados Unidos, com 5 anos de Green Card, você já pode aplicar para a cidadania. Aí você pode, né, ter a chance de virar um cidadão americano. Tá, vamos só umas dúvidas aí que eu vou trazer no meio do caminho. Tipo assim, por que não virar cidadão e renovar um Green Card? Ficar 10 anos com um Green Card, aí você vai pedir uma renovação. Por que tem esse perfil da pessoa que escolhe não se tornar um cidadão? Cara, isso é muito individual, assim. Tem até pessoas que nem querem o Green Card. Sim. Pela questão de imposto. Eu sou um dos caras que pensei bastante, para ser sincero nisso. Isso aí é uma questão que muita gente pensa, sei lá, 100 vezes. Eu pensei 100 vezes. Você vai ter que pagar imposto aqui, porque você vai ser residente fiscal, então você vai ter que pagar aqui. E esse lance de pagar imposto é muito complexo, cara. Você tem que pegar uma contadora excelente para te explicar sobre tributação, bitributação. Então, tem muita gente que escolhe, por exemplo, vistos temporários, que a pessoa tem muito menos compromisso fiscal. Com né? Aqui. Para a galera entender, tipo assim, se você vira tanto Green Card, mas principalmente cidadão, independente de onde você residir fiscalmente, você tem que pagar imposto para os Estados Unidos. Então, exatamente. Se eu me mudar daqui 1 ano para o Brasil, passar 3 anos morando no Brasil, eu ainda tem que pagar imposto para a América. Exatamente. Tio Sam. Exatamente. Essa terra aqui é uma terra que ela te dá muito, cara. Mas assim... você paga também. Sim. Né? O imposto, só para as pessoas terem noção, assim, ela é bem parecida com o do Brasil. Por exemplo, minha esposa ela é carteira assinada, né? CLT. Aqui se chama W2. Cara, 27% de imposto de renda na fonte. De imposto na fonte. Então, assim, a diferença é que aqui você vê a estrada sem buraco, você vê... segurança, as coisas, mas você paga. Sim. Então, agora, para a pessoa, essa é a sua pergunta, cara, isso é muito individual. Eu vou me tornar cidadão, se Deus quiser, daqui a 2 anos. Esse é o meu objetivo de vida agora. Cara, eu quero me tornar cidadão americano. Mas tem gente que, às vezes, não vê isso como meta e, sabe, não quer... Porque imposto é a mesma coisa. A pessoa vai ter o mesmo imposto do Green Card, como Green Card, ela vai ter como cidadão. Então, assim, não sei, porque você não perde a sua Eu consigo responder isso também, porque eu conheço algumas pessoas que, tipo, tem vezes a pessoa que tem medo de falar inglês, porque tem gente que ganhou o Green Card e que ainda não aprendeu a falar inglês direito, vamos dizer assim. Aí fica nervoso de querer fazer lá a prova. Cara, mas a prova é tão fácil, assim, pelo que as pessoas falam, é uma prova de conhecimentos gerais para... isso é até um ponto legal da gente falar aqui, que... A primeira pergunta que as pessoas falam, principalmente no Brasil, que a população, a porcentagem é muito pequena das pessoas falarem inglês, para você tirar um Green Card, cara, você não precisa falar inglês. Não precisa falar inglês? Não, você não precisa falar inglês para você ter um Green Card. Caraca, não sei. Não é um critério de elegibilidade isso. Não, para ter o Green Card. Para ter o Green Card, exatamente. Cidadania que precisa. Aí, na cidadania, você tem que passar por uma prova, aí é diferente. Porque, cara, você vai se tornar cidadão americano, meu amigo. Tem que ter contexto. Tem que ter uma história. Então, na prova de cidadania, você vai passar por uma prova de conhecimentos gerais. Então, eu estava conversando com uns amigos americanos e ele falou, cara, você vai conhecer mais história americana do que eu? Eu falei, provavelmente, porque são 100 questões que você tem que estudar lá. Então, assim, você vai ter uma prova de conhecimentos gerais, uma prova escrita e uma prova oral.
Cara, mas assim, se o cara tá com medo de inglês pra se tornar cidadão, eu entendo, mas eu tentaria, cara. Eu arriscaria. Concordo. Não, boa, então acho que a gente explicou um pouco do que é esse green card. Acho que também tem esse ponto que a galera talvez também não entende tanto a importância do crédito aqui. Demais. Quando a pessoa chega aqui sem green card, né, e quer trabalhar ou qualquer coisa, ela não tem esse CPF, vamos dizer assim. Exato. E o CPF está diretamente atrelado a esse crédito. Então você perde grande parte das vantagens da América que a gente fala, que é, por exemplo, financiar um carro, né? Hoje, igual você falou, um Tesla, o Tesla está conseguindo, para a galera ter uma noção, pegar por $200 de parcela hoje, o Model 3, que é como se fosse para o americano R$200. Pensa nessa... 200 dinheiros, né? Exato, para isso. Só que quando você não tem um green card, você não tem esse benefício de poder financiar. Então, você teria que pagar à vista, um carro que é $30 mil. Então, é isso. Existe uma barreira muito grande o fato de você não ter o green card, porque você está aqui ou sem visto ou ilegalmente, e aí você não tem essa possibilidade. Até no lado de emprego, né? De tudo, não, muda tudo, cara. Quando você tem uma documentação, né, um work permit, que vai te dar a possibilidade de ter um Social Security, que é o CPF americano, a vida... ela muda completamente. Por isso que eu te falei, a vida nos Estados Unidos, e eu falo isso muito para as pessoas, que existem 2 Estados Unidos, para quem tem documento e para quem não tem documento. Eu viro e mexo no Instagram, eu tenho relatos de pessoas que falam assim, poxa, Vitor, eu estou aqui, trabalhei para um cara e o cara falou que vai me denunciar. E o que eu faço? Eu falei, você tem autorização de trabalho? Não. Eu falei, cara, não tem o que fazer, você vai recorrer o quê? A quem? Entendeu? Porque você não tem direito de trabalhar. Então, isso fecha muito as suas portas. Quando você tem o green card, por exemplo, ou uma permissão de trabalho, a primeira pergunta que, quando você aplica para um trabalho, ele vai perguntar, você tem social ou você vai precisar da empresa para fazer o seu documento? Então, assim, se você falar, eu preciso da empresa para fazer meu documento, pum, cara já descartado, exatamente. E a linha de crédito aqui, cara, os Estados Unidos é muito bom. E aqui é totalmente diferente do Brasil. Não sei se você pode falar até melhor do que eu. Lá no Brasil, cara, as pessoas, a maioria que eu conheço, as pessoas querem pagar tudo à vista. Eu quero pagar para amanhã e tudo mais. E a cabeça do americano é crédito. É fazer, né, comprar o carro, ele quer dar o mínimo de entrada, o máximo de parcela, pagando $200 de parcela, cara. Isso, assim... loucura. É loucura. $200, cara. Eu tenho um carro que dirige sozinho. Então, assim, a cabeça do americano, cara, é muito diferente. Então, quando você chega aqui e tem essa documentação, você vai entender. Eu mudei muito minha cabeça. Cheguei aqui, cara, comprei um carro à vista. Aí o pessoal, cara, tá louco, como é que você vai fazer seu crédito? Aí eu, crédito? Aí você vai entender, cara, como assim crédito? Entendeu? E o crédito é muito importante, é tudo na essa vida aqui, né? É diferente a gestão de crédito do Brasil e Estados Unidos, porque aqui a galera de fato está tentando melhorar essa pontuação do uso do crédito. Sim. E tem vários aplicativos que te guiam para isso, para você ir estudando. Então a galera prefere usar o crédito, mas trabalha para que esse número seja positivo. Então usar de uma forma inteligente. É quase como se, de uma certa forma, o governo gamificou você tentar não se endividar. Apesar que tem muito americano endividado com faculdade, essas coisas e tal. Mas no Brasil, como não tem tanto esse incentivo, tem uma curva muito mais de, tipo assim, buscar crédito a todo custo para você conseguir se alavancar e gastar um dinheiro que você nem tem no valor presente. E aí é onde a galera fica com o nome sujo e tal, e fica tentando achar caminhos de conseguir empréstimos ou crédito sem precisar consultar o social. No Brasil, a galera... Cara, o esquema de crédito dos Estados Unidos eu acho, assim, muito incrível. Por quê? Exatamente, cara, é bem pensadíssimo, porque a pessoa tem uma nota, né? Então, o social dela vai depender ali 400, 500, 600, 700, 800. Então, quanto maior é a nota do crédito da pessoa, mais aprovação ela tem, menos juros essa pessoa vai pagar em tudo, né? Eu fui na Apple esses dias, cara, comprar um computador. Meu computador tava lá e tava ruim. Aí eu falei, caramba, vou ter que comprar um computador. Fui na Apple, eu falei assim, olha, cara, eu quero parcelar. E muita gente acha que não existe, né? Parcelar e tudo mais. Aí ele falou, tá, você tem o iPhone? Eu falei, tem. Abre o teu iPhone. Aí abri o iPhone. Abre a carteira. Abri a carteira. Apple Card. Aí o cara, sem brincadeira, foi 2 segundos. Eu botei o meu número do social, aí eu botei para aplicar. Aprovado. Limite, $10 mil. Foi, eu também tomei um susto. Aí eu, na hora, cara, assim, $10 mil.
Aí o cara, e aí, vai comprar o quê? Eu falei, pô... Eu falei assim, acho que eu vou comprar mais coisa, né? Não, mas segurei e comprei o computador que, sei lá, $2.000 com taxa, não sei o que, eu vou pagar $160 por mês. É isso que eu faço todo ano com o iPhone. O iPhone que eu pago hoje é tipo $40 por mês no cartão da Apple, então não tem juros, tipo... o que ele faz que também é inteligente, pra você entender? Ele te dá o crédito de 10 mil. Sim. Aí se você financia alguma coisa de 2 mil e poucos, o seu crédito agora vira 7 mil, ele subtrai aquilo e ele segura o seu crédito enquanto você está parcelando o cartão. Mas o que eu assustei é isso, tipo assim, o valor desse... Porque no Brasil também tem um score lá, eles têm, mas não tem tanto esse peso no ecossistema. Ali do da Apple foi isso. Acho que foi meu segundo ou terceiro cartão, eu já tava com... um score bom, que eu sempre pagava tudo certinho e tal. Quando eu abri, foi o meu cartão mais alto. Eu botei lá o social, deu 1 minuto aprovado. Era na época $8.000. Eu falei, caraca, meu crédito é 8 mil. E aí, cara, passou 6 meses, pedi aumento de limite. Ah, tá, qual que é a sua renda anual? Aí eu escrevi ali, pum, 16 mil, dobrou. Caraca, bizarro. Aí eu falei, caraca, é isso, eles têm tanto esse traqueamento, tem um peso tão grande que eles analisam esse tudo e conseguem te dar essa liberdade, se você tá fazendo certinho, muito mais fácil do que é no Brasil. Às vezes hoje no Brasil, você gastando bem, fazendo bons pagamentos, você chega num banco, você não consegue o limite que você gostaria, entendeu? Não consegue. Porque não tem esse controle. E tem os programas, né, aplicativos, que eu, por exemplo, eu fico, caramba, meu crédito caiu. Putz, e existe assim, agora eu vou comprar um carro. Vou comprar um carro, você vai dar um hard inquiry, né? Isso, que ele marca forte, você tira a tua pontuação. Vou tentar comprar uma casa. Eu lembro que eu fui comprar minha casa, cara, tipo assim, a minha pontuação, que era quase 800, caiu, sei lá, uns 40, 50 pontos. Aí eu fico, meu Deus, caramba, por que caiu minha pontuação? Aí o cara, não, cara, peraí, você tá caindo a pontuação porque você está tentando comprar, né? Você está tentando pegar um crédito alto. E isso é incrível, porque fica naquela luta de você contra... Né, equilibrando, né? É incrível. É muito bom. Isso aqui funciona muito, cara. Muito, muito. Irado. Então vamos entrar agora um pouco mais nos modelos de visto. Acho que assim, ponto principal também, acho que vai ter muita gente escutando aqui como a visão do sul-americano. Você falou tanto do custo do teu visto para vir para cá. Meu pai também, eu lembro que economizou uma grana boa para vir, não lembro se chegou nesse valor, mas eu acho que é principalmente entender... A gente vai entrar em vários modelos que tem de visto, mas entender o modelo de acessibilidade. Você acha que hoje, ainda mais falando das principais classes que tem no Brasil, que não é a galera com muita grana, você acha que tem caminho quando você fala 10 anos para a pessoa daqui a pouco ser uma cidadã? Alguém que está escutando esse podcast hoje pode daqui 10 anos estar virando um cidadão americano. Tem esse acesso para até quem não tem recurso financeiro? Cara, muito boa pergunta. Então, vamos lá. O brasileiro entrou no jogo, né? Nós entramos nesse game de imigração. Quando o brasileiro entra, ele vai facilitar a vida de outros brasileiros, que é o que está acontecendo hoje no mercado. Né? Pessoas assim como eu, que está na internet, eles vão estudar o mercado. E o que está acontecendo no Brasil hoje, cara? O Brasil está perdendo valor. A moeda, né, brasileira, o real, está perdendo muito valor. E as pessoas, elas estão, pelo menos eu trabalho com isso o dia inteiro, as pessoas querem sair do Brasil ontem. Não é amanhã, é ontem. Sim. Então, assim, hoje, a pessoa que quer morar nos Estados Unidos, ela vai morar de alguma forma. Ou ela vai chegar com visto de turista e vai mudar para o estudante, ou ela vai chegar com visto de estudante. Ela vai buscar um caminho, porque hoje tem muito acesso a isso na internet, né? Então, assim, existem 180 caminhos para você chegar nos Estados Unidos. Óbvio que tem caminho que serve para a pessoa, igual serviu para o teu pai, igual serviu para minha esposa. Tem aquele lance da cidadania, que é uma das perguntas que mais... eu tenho cidadania italiana. Isso me facilita de alguma forma. Também é um caminho para quem quer morar nos Estados Unidos. E sim, cara, hoje tem diversas empresas que oferecem esse serviço, que é o mais caro, que, por exemplo, eu paguei na época eu paguei à vista, porque não tinha opções. Hoje tem opções pra caramba no mercado. Então, assim, você pode achar uma empresa que vai te cobrar 10 mil à vista, você vai poder achar uma empresa que vai te cobrar 15 mil parcelado. Então, assim, você tem hoje muita empresa fazendo serviços, né? Vai depender, obviamente, de perfil para perfil, mas hoje está muito mais viável, cara, da pessoa chegar. Então, assim, tem muita gente aqui que está assistindo o podcast que vai chegar nos Estados Unidos daqui a 10 anos, a gente pode falar que até antes de 10 anos, pode ter certeza que vai ter alguma pessoa que vai chegar e vai virar cidadão.
Então, assim, as formas de pagamento hoje, pelo público brasileiro aderir a essa questão dos Estados Unidos, tem muita opção. Por exemplo, no escritório que eu trabalho, a gente tem opções de parcelamento, a pessoa só não faz se ela não quiser mesmo, entendeu? Então, assim, como é que funciona o trabalho do Vitor, né? O meu trabalho no dia a dia? A pessoa vai achar o meu perfil, ela vai entender um pouquinho sobre imigração numa reunião, eu entendo um pouco do perfil dela, da família dela, das necessidades, se ela quer alguma coisa de imediato, se ela quer a longo prazo, se ela quer investir, se ela quer morar como residente. Então, a gente estuda um pouquinho o perfil daquela pessoa. Estudou o perfil daquela pessoa, a gente dá as opções. Então, assim, eu não sou advogado, mas eu estudo como se fosse, porque, cara, a gente tem que conhecer dos vistos, entendeu? Uhum. Então, a gente senta numa reunião online com a pessoa e eu pergunto, me fala, o que você conhece? Ah, eu não conheço nada. Não, eu conheço já o caminho XYZ, legal. Então, a gente senta nessa reunião e a gente determina um caminho, né, previamente, e depois o escritório, com o advogado, com a parte operacional, vai desenhar essa tese, igual o seu pai fez, para ele, então, para essa família. Então, existem vários caminhos, cara. Existem os caminhos permanentes, os caminhos temporários, e aí vai depender do perfil da pessoa, da grana que essa pessoa tem. Então, eu vou entrar, eu anotei aqui alguns, eu sei que, igual você falou, são 180 caminhos, mas eu anotei alguns que são os principais, para pensar em caminhos, que eu acho que é o que você está falando. Às vezes tem primeiro a decisão, que é vir para os Estados Unidos, e aí, tipo, achar qual o caminho como. Quando é meio que imediato, que é o que você falou, você está buscando qual que é a melhor opção. Quando você tem um pouco mais de tempo, você consegue desenhar essa trajetória. Muito melhor. E por exemplo, dos interessantes que eu anotei aqui, que eu lembrava que alguém já tinha comentado, mas até confirmando com você, que tem um que vem meio que por estudo. Se um cara é doutorado, exato, ou fez uma formação avançada, sim, ele consegue aplicar para um certo tipo de visto, por exemplo. Exato. Hoje, cara, o visto que mais se usa são duas categorias, são os dois vistos que mais se usam. É esse que você está falando, tá? Que tem um pouco a ver com o que seu pai fez e que tem um pouco a ver com o que a minha esposa fez. São todos, só para entender de sigla, são todos esses EB? Exatamente. O que é o EB, cara? Significa o seguinte: quando você fala eu vou começar pelo Green Card, que é um visto permanente, tá? Que se chama visto de imigrante, tá? Então, visto de imigrante significa que a pessoa quer imigrar, então ele quer virar um residente permanente. E existem os vistos de não imigrante. Então, a gente vai começar falando de Green Card. Para você chegar no Green Card, existem várias categorias, cara. As categorias mais famosas que as pessoas conhecem são categorias familiar ou por trabalho. A familiar é aquela história. Ah, eu vou casar com um cidadão americano. Isso se chama family-based. Não são os Fs, F1, F2, Isso. F3, F4. Exatamente. E você veio pelo F por conta do teu pai. Isso. E quando alguém está estudando... Aí é outro F, é o F1. F1. E também tem o F de escola, que é para estudo, e tem o F que é de familiar também. Tá. São diferentes. Mas quando você vai, por exemplo, vai ter um casamento com um cidadão americano, você tem um irmão americano, você pode fazer uma aplicação através de seu irmão que é cidadão, filhos maiores de 21 anos americanos, pai, mãe. Então, existem essas categorias, cada categoria dessa leva um tempo diferente. Então, por exemplo, se você tem um filho que é maior de 21 anos, ele pode aplicar para você e não tem fila, é muito rápido. Isso em menos de um ano você tem um Green Card. Agora, se você tem um irmão e vai fazer uma aplicação por irmão, dá um chute aí, quanto tempo leva? É direto pro irmão ou tem que passar pela mãe? Não, pro irmão. De irmão para irmão? Irmão para irmão. Porra, 5 anos? De 15 a 20 anos. Caraca, para passar de um irmão pro outro, então se eu quiser passar pro meu irmãozinho... Exatamente. 15 a 20 anos para ele receber. Aí você tem as estratégias. Quais são as estratégias? Você pode se tornar cidadão, depois que você se tornar cidadão, você passa para tua mãe, a tua mãe passa para ele. É então, mais assim, tem os caminhos que encurtam, mas se você for fazer por algumas categorias, né, igual o de irmão para irmão, leva muito tempo. Então, esses são os vistos, resumido assim, vistos familiares. E a gente tem os vistos que são os mais conhecidos, que são os EBs. Né? O EB significa Employment Based. Tá? Então, quando você fala de EB, você está falando de Green Card com base no trabalho, que a gente chega
naquelas categorias que o teu pai fez, que a minha esposa fez. Então, na ordem seria o EB1, que é o de talento extraordinário. Isso. Eles chamam que é tipo, se a pessoa é famosa, é um atleta olímpico, é algum talento, que ele ganha esse documento e ele não precisa especificamente trabalhar naquela área. Não tem uma parada que tem essa liberdade de... Isso. Por exemplo, você é um cara que pode fazer um EB1. Você é um artista, você tem O meu primo, no caso, que tem um canal comigo, fez o EB1. Então. O EB1 é um cara que tem muito destaque na área dele, tá? Mas existe o EB1 para arte, para um atleta, existe... E não precisa ser o Neymar, cara. Você tem que ter alguns critérios, é uma lista, tá? Que a imigração te dá, e você tem que cumprir 3 de 10 critérios dessa lista. Carta de recomendação, prêmio, mídia... professores, cara, por exemplo, tem professores que são professores universitários. Esse professor, ele já participou de banca de TCC, ele já criou algum artigo, né, já publicou artigos científicos, ele tem participação em apresentações. Essa pessoa pode fazer um EB1, por exemplo. Então, assim, é um caminho direto para a Green Card, sem precisar de uma empresa americana. Então, assim, você pode fazer isso estando no Brasil, igual seu pai fez. Começar a sua petição do Brasil, terminar do Brasil, porque isso é tudo online, você não tem que estar aqui de frente para ninguém. E é bem rápido, tá? Rápido, o que hoje você consideraria rápido? Cara, hoje o EB1 você pode colocar em uma média de 1 ano e meio, podendo ser um pouco menos. Quando você está falando desse tempo de 1 ano e meio, é do momento que você aplica para sair a resposta ou considerando o processo todo, de montar ele? Aí a gente entra na questão do escritório, porque, como eu te falei, tem 300 escritórios hoje. Então, assim, tem escritórios que são mais organizados, que vai pegar o teu caso em 3 meses, 2 meses, ele vai te entregar o negócio pronto e você vai protocolar para a imigração. Então, essa categoria que é o EB1, por exemplo, é uma categoria que hoje a fila dele tá sem fila. Né? Ele tá rápido. Tá rápido. Então, existe uma taxa que você paga, que é obrigatória para a imigração. Essa taxa ela leva em torno de 4 a 9 meses para eles analisarem essa tese. Ah, mas eu não quero esperar isso. Eu posso pagar alguma taxa? Você tem uma taxa que se chama Premium Processing. Você paga um valor para a imigração e até 15 dias eles te dão a resposta do teu caso. O valor é fixo? $2.805. É fixo, por família. Vai para a América. Que o Sam ganha lá. Cara, é muita grana. Você não tem noção de taxa. Fora os honorários, e converte por 6, é muito dinheiro. Né? Sim. Então, a pessoa tem uma resposta em até 15 dias nessa categoria. Caraca. Por isso que eu te falei, pode ser 1 ano, 1 ano e meio ou até menos. Então, assim, eu entreguei um Green Card agora esse ano para uma dentista. O Green Card dela chegou na mão dela, cara, em menos de 1 ano. Do momento que ela começou o processo... Assinou o contrato, fez a documentação, porque essa documentação de Green Card por trabalho leva, sei lá, 1.000 páginas, 1.200, 1.500 páginas. Não tinha noção. É muito grande, cara, muito grande. E protocolou para a imigração e ela não pagou a taxa. Ela não pagou a taxa de acelerar. Ela deu uma sorte. Ela falou, Vitor, eu não estava nem esperando. Eu fui aprovada a primeira etapa e a segunda etapa, que é a etapa que, em tese, demora mais, que é a etapa de exame médico e entrevista no consulado, em 11 meses, cara, ela tava com Green Card, eu estava entregando o Green Card para ela. Que loucura. E ela veio porque ela é dentista, mas ela é mais... Na verdade, ela é formada em odonto, mas ela é mais da área acadêmica. Foi esse perfil que eu falei para você. Tá. E aí, então, indo pro EB2, aí são profissionais avançados, que é esse de mestre e doutorados, é isso? Não só mestre e doutorados. Então, vou te dar um exemplo. Engenheiros, dentistas, médicos, enfermeiros, empresários. Existem 2 categorias que a pessoa pode aplicar para esse visto, que é a pessoa tendo um bacharel e um mestrado ou sem um mestrado, e ela precisa ter 5 anos de experiência. Então, por isso que hoje tem muita gente que está vindo para os Estados Unidos. E tem uma outra categoria dentro do EB2NW que você tem que ter 10 anos de experiência. Então, por exemplo, eu tenho um negócio no Brasil, eu tenho um CNPJ e eu vou aplicar para esse visto. Então, você tem que também cumprir alguns critérios, tá, para fazer parte desse visto. O EB2NW, como ele é um visto que para mais perfis, não é um cara extraordinário, ele está levando mais tempo. Hoje o EB2 está levando 2 anos, de 2 a 3 anos. Isso aplicando do Brasil? Do Brasil, do Brasil. É porque, assim, você pode até fazer dos Estados Unidos. Só que lembra que eu te falei que tem uma fila? Sim. O EB2 hoje está com uma fila de quase 2 anos de espera.
Né? Isso é atualizado pelo governo americano todos os meses. Eles ficam mostrando lá o tempo de espera. Fica mostrando. Todo mês eu faço uma live para falar desse negócio que se chama Visa Bullet. Isso é público? Tipo, as pessoas conseguem pesquisar e achar? Você entra no Google, bota Visa Bulletin, dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele abre 2 Visa Bulletin. Um do mês que a gente está e um do mês subsequente. Então, assim, você já sabe qual é a data, qual é a fila que o governo americano tá usando. Caraca. Então, a gente falou do familiar, também tem uma fila, e você vai acompanhar ali. Entendi. O Employment Base, também por essa fila, entendeu? Tem uma categoria, cara, que muita gente conhece também, que é o EB3. EB3, estamos indo na ordem. Você botou aí? Botei aqui. Então, o EB3, essa categoria eu acho que deve ser uma das mais conhecidas, que é quando você precisa de uma oferta de uma empresa americana. Então, por exemplo, você tem a tua empresa aqui nos Estados Unidos, a tua empresa, ela declarou imposto de renda, o imposto de renda está no positivo lá e está tudo certo com a tua empresa, você pode solicitar uma abertura de emprego dentro dessa sua empresa. Então, a gente pega toda a documentação da empresa, tá? Independente do status da pessoa. Isso que é meio louco. Sim, ou seja, a pessoa pode não estar aqui com green card ou até legalmente ter uma empresa e ela pode dar esse visto para alguém. Exato. Olha como é muito louco, né? Uhum. Então, por exemplo, o cara está aqui há 20 anos, ele veio pelo México. Ilegal. Assim. Só que a empresa dele está rodando super bem. Pô, ótimo. A empresa dele tem declaração de imposto de renda e tudo mais. E ele precisa de uma pessoa que ele não encontrou aqui nos Estados Unidos. Desculpa te interromper, mas até para a galera ter o contexto. O que rola? Quem está aqui legal pode abrir uma empresa. Para a galera entender que isso é ok. Ele não pode trabalhar na empresa dele. Cara, na verdade, qualquer pessoa com qualquer status pode abrir uma empresa. Aqui. E mesmo não estando aqui, você pode abrir uma empresa estando fora dos Estados Unidos. E aqui, cara, você abre uma empresa em 2 dias, tua empresa está aberta. É muito rápido. É bizarro. Muito mais simples que no Brasil, cara. É muito rápido. Segue a linha de raciocínio aí. E aí, essa empresa, ela vai solicitar para o DOL, que é o Department of Labor, né, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que ele precisa de uma pessoa para fazer uma função na empresa dele. Perfeito. Então existe... Cara, assim, esse universo de visto, a pessoa tem que estudar muito, porque são muitos porém, muitas sub da categoria. Então, dentro desse AB3, tem uma subcategoria para uma pessoa que tem o bacharel, tem uma subcategoria para uma pessoa que tem experiência de 2 anos naquela área e tem uma subcategoria que a pessoa não tem experiência nenhuma. Então, cada subcategoria dessa, cara, tem um tempo de espera diferente. Então, assim, se você é mais qualificado, é mais rápido. Se você tem menos qualificação, é mais devagar. Então, o EB3, por exemplo, é uma categoria que muita gente conhece, porque é uma empresa americana fazendo uma solicitação de green card, porque isso é green card, para uma pessoa. Tá, eu tenho algumas dúvidas desse EB3. Ele é tipo assim... Não sei se é um mito. Alguém já tinha me dado o contexto que você precisa ter X números de funcionários americanos para poder emitir um visto desse. Isso é outra categoria que a gente vai falar também. Tá, a gente vai chegar lá. Esse aí é legal. É outra subcategoria. Tá. Essa aqui, a Beatriz, eu coloquei aqui que eu tinha entendido que é de trabalhadores qualificados, vamos dizer assim. Então, são essas subcategorias. Trabalhador qualificado, trabalhador profissional e sem experiência. Tá? Então, são 3 subcategorias dentro do EB3. Tá. Cara, é muito grande, engloba muito. E esse outro que eu falei estaria em qual categoria? Não é o EB5, exatamente. Então eu ia chegar. Então, o EB4, eu entendi como vistos especiais, tipo religioso, jornalista... Isso, o EB4, cara, a gente usa muito para religioso. Padres, pastores. Então, se tem uma igreja aqui precisando de um pastor ou de um padre, aí a igreja está aberta, ela vai fazer parecido com o EB3 e faz essa contratação dessa pessoa. Entendi. Tá. E aí chega no EB5, que para mim estava como investidor, mas você falou que... o investidor, isso aí. O EB5, ele tem que investir $800 mil, por isso que é uma categoria também que muita gente conhece, só que a pessoa tem que ter dinheiro, cara. Ela tem que ter grana. Então ela vai fazer o quê? Ela precisa gerar, no mínimo, 10 empregos nos Estados Unidos. Tem uma categoria do EB5, que é quando a pessoa ela investe num negócio que já está pronto. Por exemplo, a gente tem em Miami uma construção de um hotel, e dentro desse hotel vai ter cassino, boate,
Dentro dessa construção de hotel, que é bilionária a construção, eles abrem uma porção desse AB5, dessa construção, para alguns investidores de AB5. Entendi. Por quê? Porque você, sendo investidor de AB5, você só vai botar o teu dinheiro no centro regional, que chama isso. Você coloca o seu dinheiro no centro regional, e esse centro regional, né, quando ele é ok pela imigração, dá o ok pela imigração, você sabe que ele está empregando no mínimo 10 pessoas com aquele valor. Então, você espera mais ou menos 4 anos e você tem o green card permanente. Esse também é um que você faria do Brasil, por exemplo, você faz o investimento... Pode fazer daqui ou do Brasil também. A dificuldade para a galera entender do fazer do Brasil ou daqui é que se você está aplicando para um visto e aí você está aqui, quando você aplica daqui, a tendência é que durante esse tempo, como é que você legalmente está aqui? Pode dificultar o trabalho do seu documento, né? Cara, Igor, eu acho que essa é a parte mais difícil que as pessoas... Para a gente explicar e para as pessoas entenderem. Por quê? Quando você chega nos Estados Unidos com visto de não imigrante, cara, você fica muito restrito. O trabalho, eu acho que na vida do homem, eu acho que é a base. É a base. Então, assim, quando você chega do Brasil, que é uma moeda 6-1, a primeira coisa é falar assim, cara, a minha reserva vai acabar. Vai acabar rápido. Vai acabar. Então, assim, eu preciso trabalhar de algum jeito. E quando você chega com visto que não te permite trabalhar, você começa a cometer coisas que vai prejudicar o teu perfil lá no futuro. Então, o cara chega com visto de turista. Ele vai trabalhar, sei lá, fazendo obra. Cara, o cara vai começar a receber em conta. Ele vai abrir uma companhia. E isso aí vai criando um lastro para o perfil dele que é muito ruim, cara. Sim. Entendeu? E como esses vistos de EB1, EB2, EB3, eles levam de 1 a 3, 4 anos, se essa pessoa escolhe fazer daqui, ela tem que saber primeiro a preferência que ela tem, né? Se é o EB1, EB2, EB3, ver qual é o lugar da fila que ela vai terminar, né? Para saber quanto tempo ela vai precisar ficar em solo americano de forma irregular ou com outro visto. Então, hoje em dia, cara, tem muita gente fazendo esse caminho que eu vou falar agora, que é um caminho que, assim, é o mais fácil de você ficar, mas não é o ideal. Então, visto de estudante. Estudante. Exatamente. Só que você não pode trabalhar com visto de estudante. Tem um visto de estudante que é quando a pessoa vai para uma faculdade, aí ela tem os programas e tal. Mas é muito pouco, cara. Mas geralmente a gente que está em Orlando aqui, a gente sabe. A pessoa vem para cá, para Orlando. Curso de inglês. Curso de inglês. No curso de inglês ela fala mais português do que inglês. Mas é um visto que segura ela durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Só que ela vai fazendo coisas que às vezes prejudicam ela. Quando chega lá na hora do cara ver o caso e tal, como é que você está aqui na América há X anos se mantendo? Aí, exatamente. Ferrou. Exatamente isso. E é o lastro que pode cancelar, vamos dizer assim, a parte final dessa pessoa. Tá. E aí, IR1 e CR1 é os de casamento? Existe o K1, que é visto de noivo, tá? Que é uma categoria também bem interessante. Caraca, tipo, antes de casar, você noivou, você pede, é isso? Essa categoria do noivo é para quem tá fora. Então, por exemplo, o cara tá noivo e ele pede o K1 para vir para cá, ele tem até 3 meses para casar com o cidadão americano. Cara, é uma infinidade assim de visto que você não tem ideia. É gigantesco, cara. É uma sopa de letrinha a imigração americana. Os vistos hoje, assim, mais conhecidos e o que as pessoas mais buscam são os EBs. EBs, que é o que eu botei aqui no topo da lista. A única coisa que eu fiquei na dúvida é que tem um O1 também, que é bem parecido com o EB1. Isso. E o O1, a diferença que eu vi é que o EB1 que a gente falou se chama talento extraordinário e o O1, habilidade extraordinária. Qual que é essa diferença? Vamos lá. Na verdade, o O1, eu costumo falar que é primo do EB1. Por quê? Porque os critérios deles são iguais, tá? Só que o O1 você precisa, é um visto temporário, enquanto o EB1 ele é um visto de green card, permanente. Então, vamos colocar numa balança assim, se você chegar e for fazer um visto de EB, o teu nível de... como é que eu vou falar aqui? Material, critério? De material, de critério, isso. Vai ser muito mais
minucioso, tipo... Isso, do que um O1. Porque o visto O1, ele tem uma validade. Então, a pessoa que vai aplicar para o visto O, o oficial sabe que aquela pessoa ele vai ter um prazo para ir embora. Então, o visto O ele pode ser aprovado até 3 anos, a princípio, e ele precisa de uma oferta de emprego, o O, enquanto o EB1 não. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tá avaliando a imigração para os Estados Unidos e o perfil dela é muito bom, cara, e o cara tá decidido a morar como residente nos Estados Unidos, ele vai aplicar para o EB1 direto. Ele não vai ter essa dúvida de, eu vou para o O1 para depois pensar. Entendi. Agora, se o caso daquela pessoa ali não é tão forte e ela tá com pressa, por exemplo, que é um visto hoje que muita gente está fazendo e a gente tem feito bastante. É um visto que sai bem rápido. Teve uma mudança agora na imigração recentemente, agora em janeiro de 2025, que a pessoa ela pode ser o seu próprio sponsor. Então, por exemplo... Explica o que é um sponsor. Muita gente não tem esse contexto. Sponsor é o patrocinador. Que é alguém que vai dizer que se esse cara não fizer dinheiro nenhum, ele tem a grana para bancar essa pessoa. Mas o sponsor, no caso, é o dono da empresa. Então, essa empresa que é o O hoje, o visto O, ele precisa de uma empresa para contratar essa pessoa. E a imigração ela mudou, né, dentro das normas dela, que hoje você pode ser o seu próprio sponsor. Então, você pode abrir uma empresa e a tua empresa te patrocinar e te trazer para os Estados Unidos. Só que você não pode trabalhar nessa empresa. Não, você deve trabalhar nessa empresa. O Cara. visto O, cara, assim, é louco, né, pensar nisso, mas você tem que cumprir alguns critérios, igual o EB1, então tem que ter premiação, tem que ter o destaque na sua área. Tá. Tem que ter uma oferta de trabalho e essa oferta de trabalho pode vir de uma empresa qualquer ou de uma empresa sua. E você tem que fazer uma atividade aqui nos Estados Unidos. Então, a gente fala que a pessoa tem que cumprir um itinerário de atividades. O que ela vai fazer nos Estados Unidos? E tem que ser relacionado, obviamente, à área dela. Se ela é artista, ela tem que fazer algo relacionado à área de arte. Né? Se ela é atleta, ela tem que fazer um campeonato. Então, essa era a grande diferença que eu acho que eu lembro do meu pai comentando na época. Porque a pessoa vai ter que... O O1, ela vai ter que fazer algo relacionado na área, o EB1 não especificamente. Não necessariamente. Você ganhou o visto para vir aqui trabalhar com outra coisa que tá tranquilo. Exatamente. O O1, cara, é um visto assim muito bom, bem rápido de ser feito, só que você fica travado e também tem um porém. Os acompanhantes do O não podem trabalhar. Então, por exemplo, se você é casado e tem filho, entendi. Eles vêm com O3, com visto O3 como acompanhante, mas a sua esposa, por exemplo, não pode trabalhar. Caraca, que loucura. Eu até falo, cara, parece que é um visto de solteiro, né? Porque quem vem para os Estados Unidos não pode trabalhar. Mas é uma opção para quem, cara, hoje a dor, né, do brasileiro é assim, cara, eu quero ir embora para os Estados Unidos amanhã, ou ontem, que é igual eu falei. O visto O pode ser uma opção para aquela pessoa que está com com essa necessidade de, cara, eu quero ir embora urgentemente. Tá. Você falou que tem muitos, eu não vou entrar em todos, mas mais alguns que eu anotei era o H1B. H1B, que é um profissional qualificado que tem um sponsor, é isso? Que tem um sponsor e tem que ter um bacharelado também. Tá, nesse... Só que o H1B, ele é um visto que ele é por loteria, então tem um tempo no ano que pode ser que você vai para o sorteio e se você for sorteado, você pode ganhar esse visto. E qual a probabilidade de ganhar esse visto? Cara, depende. Tem o percentual ou não? Não tem percentual, porque vai depender de um sorteio que a imigração faz ali num período do ano. Acabamos de passar por um sorteio agora do H1B. Tem um amigo que ganhou. Ganhou? Ganhou. Legal. Aí ele vai concluir a petição dele com o sponsor e ele tem que ter um bacharel. E tem uma categoria que abrange mais 20 mil pessoas, mais 20 mil profissionais quando a pessoa tem um mestrado dentro dessa área. Então, sorteio que sorteia 20 mil pessoas. Tem um sorteio que são 65 mil e mais 20 mil pessoas se a pessoa... esse gap de 20 mil é se a pessoa tem um mestrado. E de quanto tempo acontece esse sorteio? De ano em ano. Uma vez por ano acontece. Uma vez por ano, isso. Tá, e aí eu peguei também o L1, que é transferência de multinacional, é isso? Cara, o L1 é um visto que também está sendo muito utilizado ultimamente, que é o seguinte. A pessoa tem que ter uma empresa que seja a empresa responsável por abrir uma filial nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem uma empresa com funcionário e faturamento no Brasil e você quer ser transferido para iniciar e expandir seu negócio nos Estados Unidos. O visto L ele tem uma duração de 7 anos
e você pode trazer esse executivo ou gerente da sua empresa para expandir, e essa pessoa vai ter um papel de decisão. Então, ele vai contratar um espaço, alugar um espaço, vai contratar pessoas, vai demitir pessoas. E esse visto, o ruim vamos dizer assim, o ruim do L1, que ele tem um ano só de duração a princípio. Então, é para quem realmente está com sangue nos olhos para tirar alguma coisa do papel, né? Ou já tirou o negócio do papel e quer expandir ainda mais. Então, você vai construir um plano de negócios para dizer para a imigração, olha, estou indo para os Estados Unidos expandir o meu negócio, e não necessariamente da mesma categoria. Então, por exemplo, você tem uma empresa da área de tecnologia no Brasil e aqui você quer abrir uma área... Uma construção. Você pode. Tá. Né? E o desafiador desse visto é que é 1 ano. E assim, é fácil de você aprovar esse 1 ano se você cumprir os critérios, O difícil é você renovar se você não tirar o plano de negócio do papel. Entendi. Se não der certo, você manda voltar. Aí você reinicia para solicitar mais 1 ano. Entendi. Mas é uma categoria boa que leva para o Green Card também. Boa. Aí, resumidamente, tem o asilos, né? Sim. Asilo já diz pelo nome. Esse é bom. É o U-Visa, que é o de vítima de crime nos Estados Unidos. U-Visa, sim. Isso eu posso voltar só no asilo, porque Pode. É um assunto bem... hoje a gente está falando muito de asilo, né, com o brasileiro. O que acontece, cara? O asilo, quando a pessoa tem um problema no seu país de origem, tá com alguma perseguição, isso era muito utilizado há uns anos atrás para venezuelanos, né, haitianos e tudo mais. O brasileiro descobriu o asilo. E é que eu te falei, hoje tem muita demanda, tem muita empresa e tem muito oportunista, cara. Muito, muito, muito. O asilo para o Brasil é muito difícil de funcionar, cara. E por que isso, Igor? Quando você está no Brasil, você está num país que tem 200 milhões de habitantes, o Brasil é gigantesco, geograficamente falando. Então, se a pessoa tem um problema, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele vai sair do Rio Grande do Sul, vai para o Ceará, vai para o Nordeste, vai para o Norte. O Brasil ele é muito difícil da pessoa ser aprovada no asilo. Então, muitas pessoas começaram a aplicar para asilo. Para quê? Porque eu acho que isso era uma coisa errada do governo americano, que o Trump vai acabar cortando com isso, que quando você aplica para o asilo, você já recebe o work permit e o social. Então, muito brasileiro, cara, chegou nos Estados Unidos e começou a assistir vídeo de pessoas falando assim, aplica para um asilo. Paga $2.000 aqui e aplica para um asilo. Só que o asilo não é um status. É como se fosse um pedido de socorro. É falando assim, cara, eu tô com um problema grave no meu país e eu não quero voltar para lá. Alguém está me perseguindo, eu tô recebendo ameaça de morte, e a pessoa aplica para o asilo sem saber da consequência. Então, assim, aplicar um asilo fraudulento pode causar a tua deportação daqui a uns anos nos Estados Unidos. Entendi. Então, assim, isso que as pessoas têm que tomar cuidado, que aquele caminho para os Estados Unidos já... O caminho mais fácil, o jeitinho brasileiro aqui não tem muito esse jeitinho. Você pode até conseguir, mas depois você vai colher a conta. Cara, e tem muita gente com esse problema. Eu recebo, assim, mensagem direto no Instagram falando assim, poxa, Vitor, apliquei para o asilo... há um tempo atrás, e aí? Cara, e aí que você vai ter um problema uma hora ou outra. Porque, por exemplo, você vai fazer uma aplicação de Green Card, né, através de trabalho. A pessoa, e muita gente tem o perfil ou através de uma oferta de trabalho, ou através, né, de um EB2 por ela mesma. Ela pode até aprovar a primeira etapa, mas a segunda etapa, provavelmente essa pessoa vai ter que ir lá para o consulado fazer a entrevista. E aí lá no consulado, os caras eles podem sentar com você e falar assim, mas por que você aplicou esse asilo? Por que você está voltando pro Brasil, que é o lugar que você pediu asilo? Fugiu. Então, assim, cara, para você poder desdobrar esse nó que você fez, cara, é muito difícil. E aí o outro que eu falei é o U-Visa, que esse eu sei que pelo meme a galera fala, só ser atropelado por um... americano, não sei o que. Como é que é esse? Você vê acontecer muito de... Então, escritório de imigração, ele é igual médico, cara. Cada médico tem uma especialização.
Eu, Vitor, né, e o escritório, a gente é muito especializado nos vistos de trabalho e de família. E o Visa, cara, é quando tem um problema de agressão, um problema de atropelamento. A gente, assim, nós não fazemos no escritório, não é uma linha que a gente, né, se especializa. Mas é um visto que as pessoas fazem. Né? Eu anotei esses porque eu acho que são interessantes, mas é isso, são vistos que vamos dizer assim, passivos, né? Porque os que a gente tá falando aqui é ativo. Você vê lá o visto, você vai lá fazer, porque você vai achar o seu caminho. E eles têm o inverso, que acontecer alguma coisa com você, e aí você usa isso a favor para isso é muito se legalizar. Eu tenho um conhecido que ele teve uma agressão, inclusive aqui em Orlando, de um cidadão americano, e ele tá aplicando para esse visto. E assim, é uma coisa, é muito forte, cara. É uma coisa que a pessoa tem que se especializar nisso, mas tem isso, exatamente. Ele sofreu uma agressão, o cara deu uma porrada nele, enfim. E foi uma coisa muito séria, que deu polícia, deu boletim de ocorrência, está envolvido com advogado, e ele vai aplicar para esse visto, ele está aplicando para esse visto. Então, aí eu anotei outro que próximo a isso se chama VAWA, que é de violência doméstica. Isso. Por um americano. E aí o outro é Do Lottery, que é loteria para países subdesenvolvidos. Exato. Cara, a loteria, inclusive eu fiz um podcast com uma moça aqui de Orlando, que o pai dela ganhou na loteria muitos anos atrás. Tem a Loteria, o Brasil não faz parte dessa loteria. Tem alguns países que conseguem um green card por conta dessa loteria. Por exatamente isso, o país subdesenvolvido. Mas o Brasil... não fora. Mas já fez parte em algum momento ou não? Já fez parte, não sei te falar quando que foi, mas faz alguns bons anos, mas fez parte sim. A gente coloca aqui sem descobrir. E o último que eu anotei que é um interessante, até também saber a sua perspectiva, que é o military. Né? Se alguém vier de outro país aqui e servir ao exército americano, ele ganha green card? Tá, vamos lá. Para você poder entrar nos Estados Unidos, na Força Armada, né, no exército, você tem que ter um green card. Você já tem que ter um green card. Exatamente. Você tem que ter um green card, você vira cidadão mais rápido. Entendi. Quando por exemplo, eu tenho um caso aqui recente de um conhecido meu, que ele tirou o green card através do visto EB2NW, é um engenheiro. Inclusive a família deles é aqui de Orlando, né? Que agora eles vão para outro lugar. Ele entrou no exército. Quando você entra no exército, cara, eles já dão entrada na sua cidadania. Então, assim, é coisa de 3 meses que ele foi fazer o treinamento na base do exército em algum estado. Quando ele voltou desse treinamento, que ele ficou fechado ali durante 3 meses, ele já virou cidadão americano. Caraca. É muito rápido, muito rápido. Entendi. Então, assim, essa categoria de visto, para você para você entrar no exército, você já tem que ter o green card. Ele só acelera a sua cidadania. Muito. Acelera assim demais. Bizarro. Muito. Tá, e aí, então, pra gente entrar na brisa do Trump, tem um visto que é recente, que é o Golden Cards, que ele botou lá que você paga $5 milhões, ganha o documento e não precisa... Aí que é a mágica, que eu fiquei pistola, não, que eu não tenho esse dinheiro pra pagar isso aí, já tô com o meu. Mas que além de você ganhar o green card, você não precisa pagar imposto em renda feita fora dos Estados Unidos. É isso? Cara, então, o Golden Card, ele é um visto muito novo. Ele é um visto que, inclusive, o Trump, eu não sei, né? Mas já falou que já foi vendido mais de 1.000 vistos desse. Faz a conta. E, cara, a gente começou a debater isso lá no escritório com os advogados e com a nossa equipe. Falou assim, cara, se a pessoa tem $5 milhões, é difícil ela querer aplicar esse valor sabe, para você poder ter um green card, porque você tem outras categorias mais baratas. Né? Por exemplo, o EB5, você $800 mil, você consegue. Sim. E a gente vai falar de $5 milhões, você pode aplicar numa renda fixa ou numa renda variável, você vai ter um retorno gigantesco. O escritório a gente ainda não começou a fazer esse visto, porque é algo assim que começou agora. O que eu posso falar do Trump agora, cara, que muitas pessoas têm preocupações assim sobre o governo Trump. Ele é um presidente que ele é muito extremista, ele é demais. Então, assim, a imigração para ele, acho que é um dos pontos chaves, né? E o ponto do Trump foi sempre falar de fechar as fronteiras. Então, assim,
para quem está fazendo esse tipo de visto que a gente está falando, né, que é o visto de trabalho, o visto familiar, mais o visto de trabalho, a pessoa ela não tem que se preocupar com isso. Tá, entendi. Porque a maioria desses vistos de trabalho são pessoas qualificadas. Então, é um engenheiro, é um pesquisador, é um empresário. Então, essas pessoas elas vão entrar numa fila, né, que o objetivo do Trump é acelerar para essas pessoas. Agora, quem pensa em imigração irregular, vem pelo México, essa pessoa, a pessoa que já está irregular nos Estados Unidos, está com um asilo, por exemplo, essa pessoa sim, ela tem que se preocupar. Porque você está vendo, não sei se está acompanhando agora, ofereceram $1.000 para a pessoa se autodeportar. Caraca, não vi isso. Você se autodeporta, ganha $1.000. Ganha $1.000, porque é mais barato, né, para a imigração do que correr atrás das pessoas. Então, assim, essas pessoas que têm problemas com vistos, né, estão ilegais nos Estados Unidos, cara, vai ficar muito apertado, principalmente nesse primeiro ano, né? Acabamos de passar dos 100 dias aí do Trump e se você entrar na rede social do Trump, prendemos fulano, ciclano, beltrano, criminosos, que é o que ele bateu na campanha, ele tem feito, que é prender essas pessoas que estão sem vínculo no país, né? Estão irregulares. Então, assim, para quem está nessa situação, realmente tem que se preocupar. O que eu vi muito, assim, eu ainda não vi fisicamente, mas eu vi muita gente comentando que realmente, ativamente, eles estão buscando as pessoas. Tipo, Walmart, pede driver's license. Então, hoje, a imigração, ela está com poder, né? A imigração na polícia está com poder de imigração. Então, assim, eu tive um caso de uma pessoa me ligou, poxa, Vitor, meu marido foi preso. Uma brasileira. E ela foi fazer um EB, ela fez um EB1 e um EB2 com uma outra empresa e ela me ligou, Vitor, a empresa vacilou com eles lá com essa questão de atraso de documentação, por isso que é brabo, cara, quando você está aqui nos Estados Unidos. Né? A pessoa protocolou um EB1 e protocolou lá o ajuste para ficar em território americano, só que eles perderam o prazo, não sei se foram eles, se foi a empresa, e eles acabaram tendo a negativa. E o marido dela, cara, trabalha com transporte. Olha que coisa. O cara trabalha entregando caminhão. E ela me ligou, Vitor, prenderam o meu marido. Falei, caramba, sério? Por quê? Olha isso, cara. Por isso que eu falo para as pessoas abrirem um olho, principalmente aqui em Orlando. O cara estava fazendo entrega de carro, de caminhão pelos Estados Unidos inteiro. A polícia parou ele e todo o caminhão, né, tem que ter uma identificação, que é um númerozinho com a letra e tudo mais. Eles pararam, foram verificar o número, era um número falsificado. Olha que bizarro isso, cara. Um número falsificado, olha o problema. E o cara estava com um problema de status, porque ele, em teoria, estava fora de status, porque o combo card, né, a autorização de trabalho de viagem dele caiu. Cara, a polícia que foi ver um negócio do caminhão, acabou prendendo o cara, levaram ele pra cadeia e falaram, cara, não, o ICE vai ver você. E foi agora, faz, sei lá, 10 dias. Ele tava lá em Tallahassee, e voltando pra Orlando. E ela me ligou, Vitor, o que eu faço? Eu falei, cara, liga pro teu escritório, vê o que eles fazem. Mas eles não estão me atendendo. Eu falei, cara, eu não sei, a gente tem que esperar, ver o que eles vão falar, o que eles estão falando. Não, estão falando que ele vai ter que esperar o ICE e não sei o quê. Aí daqui a pouco ela vai e me liga de novo. Vitor, teve um cara que estava lá na mesma situação e deram a fiança para o cara pagar de $1.000 e liberaram ele. Eu falei, então, espera, vamos ver se vai acontecer isso. Cara, ela me ligou, era 10 horas de um domingo, ela falou, Vitor, deram a opção para pagar a fiança dele também, tô indo lá buscar ele. Tava ela indo com um vizinho lá deles, e ela estava indo para Tallahassee, deve ficar 4, 5 horas daqui, e eles pagaram a fiança de $1.000. Então, assim, o ICE não prendeu esse cara, mas, cara, tá mais duro. Nesse 2025... A galera tá falando muito de blitz do ICE, né, que tá rolando, de checar ativamente os status das pessoas que não tinha isso ano passado. O Trump, na primeira administração do Trump, ele já foi conhecido por fazer essas batidas, né, em restaurante, em lugares,
Por isso que eu falo, quando a pessoa vem para os Estados Unidos, ela tem que pensar muito bem como que ela vai ficar nos Estados Unidos. Então, assim, a polícia aqui, cara, eu fui parado uma vez em 4 anos que eu tô aqui, tomei uma multa porque eu tava numa rua com 35, eu devia estar 40, né? E não levar minha filha na escola era 7 horas da manhã. Eu fui parado uma única vez. E eu ando de carro aqui, você sabe, é só carro. Toda hora. Então, assim, quase eles não param. Agora, quem tem esse problema com imigração, de status, tem que ficar em alerta porque eles estão mais... rigorosos mesmo. Estão. Eles estão. Reativos. Estão procurando. Tá, mas eu acho que então você já respondeu a minha pergunta, que eu ia perguntar se assim, tá mais fácil ou mais difícil hoje conseguir o green card para os Estados Unidos? Boa pergunta, depende. Depende em qual categoria você vai se qualificar. Então, assim, os vistos que a gente faz, né, que eu falei que é visto de trabalho, ele continua a mesma coisa da era do Biden, mesma coisa. Primeiro, muito recente, né? Segundo, tem muita coisa acontecendo em paralelo, porque o foco hoje do Trump não é a imigração legal, nem atrasar e nem adiantar, pelo menos por enquanto. O foco dele está voltado para tirar o máximo possível de ilegais dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo a mesma coisa. O Visa Bullet, que é a fila, ele está andando da mesma velocidade que estava na era do Biden. Abre um mês, aí no mês eles adiantam, sei lá, 3 meses. No outro mês, deixa parado. Aí todo mundo... É uma novela, cara. Quando você começa a fazer uma imigração, você entra numa novela, que é aquilo que eu falei lá, quando você entra nesse universo estado de pensar, mental, né? Você só pensa nisso. Você vai conversar com as pessoas, pô, Estados Unidos, não sei o quê. Então, quando a pessoa está fazendo isso do Brasil, ela tem a vantagem, porque ela não vai se preocupar com o status, ela não vai se preocupar se ela vai ser presa pelo ICE, se ela vai trabalhar ilegal. Então, por isso que é melhor você fazer fora dos Estados Unidos. Mas em relação a tempo, o EB1 está bem rápido, né, que é uma categoria para pessoas... Hoje, o que você diria que é o mais procurado? Qual que é o visto mais procurado pelos brasileiros para estar aqui? Boa pergunta. EB2NW. EB2NW. Você falou o tempo todo EB2NW, porque tem um EB2 sem o NW. Isso. Posso explicar? Pode. Então vamos lá. O EB2 é a segunda preferência quando você fala de green card por trabalho. E aí você precisa cumprir os critérios objetivos do visto, tá? E dentro do NW você precisa cumprir os critérios subjetivos do visto. Então, por exemplo, se você tem uma formação acadêmica, 5 anos de experiência e você tem uma empresa para te contratar, você pode fazer o EB2. Agora, se você tem uma formação acadêmica, 5 anos de experiência, e você não tem uma empresa para te contratar, você vai pelo EB2NW. Essa sigla significa National Interest Waiver, tá? Então, é como se você fosse contar a história da tua vida profissional e acadêmica e o que você vai fazer nos Estados Unidos. Por que o visto EB2NW é o mais procurado? Porque um engenheiro que formou no Brasil, que atua na área dele, ele vai ter... são 3 critérios desse visto. 2 critérios essa pessoa tem. Por quê? É o passado e o presente dela. Aonde ela formou, quanto tempo ela tem de experiência na área. Então, ela vai juntar toda a documentação. Por isso que eu te falei que leva 1.000, 1.200, 1.500 páginas. Então, tudo que ela conquistou, a gente vai fazer muito estudo sobre a área daquela pessoa. E o NIW, que é essa sigla, é comprovar qual que é o propósito dessa pessoa. Então, assim, o que esse engenheiro com 5 anos de experiência, que já fez bastante coisa no Brasil, o que ele vai agregar para os Estados Unidos? Então, assim, é uma categoria de visto que tem muita gente passando, porque a pessoa constrói uma narrativa de falar assim, cara, eu sou engenheiro, eu vou para os Estados Unidos para atuar na minha área, vou abrir uma empresa, eu vou ter uma progressão de carreira e tudo mais. Então, esse critério da subjetividade, ela é avaliada pelo um oficial de imigração, aquilo ali que é o ponto mais difícil de ser aprovado, porque não é uma empresa que você já abriu, que você já tirou do papel, que você está mostrando números, é uma projeção do que você pode fazer nos Estados Unidos. Então, assim, cara, essa categoria de visto, ela abrange todas as profissões, né? Sim. Engenheiro, empresário, igual eu te falei. Então, assim, tem muita gente que vai hoje vir para os Estados Unidos investindo menos de $20 mil e vai tirar o green card. Boa. Então, vou pegar esse gancho de você falando de valor. Todo backstage eu pergunto o gráfico pizza da renda da pessoa. No seu caso, acho que você trabalha em uma área específica, mais para influenciador e tudo mais.
Mas entender, então, hoje, custo. Tipo, a gente falou muito de grana, quanto custa pra galera estar vindo hoje. Você diria qual que é esse... Por exemplo, um EB2 hoje. Você precisa de um escritório para auxiliar. Você consegue fazer sozinho, mas você não vai ter o auxílio estrutural para isso. Exato. Qual que é uma média hoje para eu quero aplicar para um EB2? Então, vai depender muito do escritório, né? Igual eu te falei, tem escritórios que vão cobrar para a pessoa 25 mil, 30 mil, 40, 50 mil. Tem escritório que vai te cobrar 15. Hoje, na média que nós trabalhamos aqui, a pessoa de vistos, tá? Falando só de vistos, de honorários de escritório e mais taxas, traduções, a pessoa vai gastar 20 mil dólares ou menos. Tá. 20 mil acho que é o teto ali da Isso pessoa. Varia entre os tipos de visto ou você está falando a maior parte desse de trabalho? De trabalho, de trabalho. Entendi, mas se a pessoa for num dia acadêmico, por exemplo, também. Ela consegue... Vai sempre ficar mais ou menos 20 mil dólares ali? Mais ou menos, ela vai ter esse custo de mais ou menos 20 mil dólares. Isso para ela estar regularizada. Aí quando ela vem para os Estados Unidos, aí vai ser os gastos... o custo de vida dela. Vida, exatamente. Mas e aí você não vê que tem outro caminho que a pessoa consiga não gastar essa grana e vir com o documento? Seria... Tô pensando assim, hoje 20 mil dólares a gente ainda mais falando real que tá... Não, mas eu tô falando 20 mil dólares parcelado, né? Sim. A pessoa vai pagar isso durante o processo, por exemplo. Ela vai pagar ali em 2 anos, 3 anos, ela tá pagando esse processo. Tá. Então, assim, ela pode ter um caminho mais barato por caminhos temporários. Os vistos temporários, elas são mais baratos. A pessoa vai gastar ali 15, 13, mais ou menos. Mas você diria que hoje, por menos de 10 mil dólares, não é possível... Cara, difícil. Menos de 10 mil dólares a pessoa... assim, falando com... Eu trabalho no escritório, posso falar o nome aqui? Pode, claro. Eu trabalho na Kravitz Guerra, que é um escritório de advocacia com 44 anos, né, de mercado, um escritório americano. E na Kravitz Guerra você não vai achar um visto por menos de 10 mil dólares, mesmo sendo temporário. Então, assim, por quê? Você vai ter uma estrutura, cara, de muita gente trabalhando. Você pode fazer sozinho. Falou 1000 e poucas páginas. É muita gente, cara. Vai ser o primeiro atendimento comigo, depois tem uma pessoa que é uma equipe, na verdade, que vai fazer a equipe junto com o advogado. Tem o advogado que ele vai revisar página por página. Tem muito vídeo meu no Instagram mostrando essas páginas e tudo mais. Então, é uma análise muito individual. Então, assim, você tem a sua história, a gente tem que moldar a tua história dentro daquilo ali para o oficial de imigração querer comprar a tua história. Sim. Então, assim, é um visto que eu falo assim, não é um gasto, é um investimento que você vai fazer. Não, com certeza, mas eu só fico pensando às vezes porque tem muita gente que quer sair de lá e fazer o plano legal, mas ainda financeiramente pensando no brasileiro comum é difícil. É difícil, Mas tem um cenário de talvez ser, de fato, academicamente ser muito bom e ter uma empresa aqui que quer te contratar. Sim. Acho que o meio mais lógico, né, para quem tá querendo vir para cá e não tem grana, é desenhar um mundo onde você se relaciona hoje com o mundo digital, com pessoas que têm empresas aqui ou alguma coisa, e essa pessoa veja um valor em te trazer e te dar esse documento estando aqui. Cara, essa é uma categoria muito boa, tá? É difícil, muito difícil, porque para você contratar uma pessoa sem conhecer o background dela, é difícil. É difícil. Sim. A não ser que, assim, você já tenha trabalhado com a pessoa. Poxa, eu já trabalhei com essa pessoa durante, sei lá, 2 anos da minha vida e, cara, esse cara aqui é essencial para minha vida. Eu vou fazer a petição para ele, né? Mas existem caminhos, assim, que a pessoa pode fazer, por exemplo, um visto de estudante. Chegar aqui com visto de estudante, faz uma faculdade, um mestrado, chegou na faculdade, no mestrado dela, ela vai fazer um trabalho ali no meio da faculdade, ela vai ter um programa para pós da faculdade e ela vai fazer um networking, entendeu? E aí encontrei uma empresa. Poxa, a empresa pode fazer essa petição para mim? Então, assim, muitas pessoas vêm por esse caminho. Muitas pessoas vêm por esse caminho, que é o caminho, né, que você passou, que é o de estudo. Eu não passei por esse caminho de estudo, não conheci, mas é um caminho que muita gente faz que também dá certo. Tá, e aí você falou de faculdade, eu lembrei de mais uma coisa. O Trump tinha comentado uma lógica que, inclusive, eu acho que faz sentido pra caramba, que era a possibilidade de dar o green card para quem se formou na faculdade americana. Isso tá de pé? Existe essa possibilidade? Então, ele falou uma vez sobre essa possibilidade, não saiu mais nada sobre isso. Eu acredito que pode acontecer, porque se você parar para pensar, faz muito sentido. Muito sentido. Imagina, você fica aqui 4, 5 anos estudando engenharia.
Cara, se você não achar uma empresa para fazer um patrocínio para você, o que você vai fazer? Vai embora. Vai embora. Cara, se você for embora, os Estados Unidos vai perder um profissional que acabou de se formar dentro de uma instituição americana. E esse profissional vai para outro país, cara. Então, assim... A lógica por trás é muito boa. É muito boa. Eu achei muito maneiro mesmo. É. E eu normalmente pergunto previsões do futuro para daqui 5 anos, para fechar o podcast. A gente falando de América, assim, o que você pensa? Daqui 5 anos acabou os 4 anos do Trump. O que você vê, talvez, do lado imigratório, os próximos 5 anos? Você acha que está aumentando? Apesar de entender, igual você está falando, o brasileiro está querendo vir para ontem para os Estados Unidos. Mas o dólar está ficando muito caro para o brasileiro. Então, no final do dia, a gente está aumentando, está a mesma coisa, porque mais gente quer vir, mas está mais caro para vir, ou está diminuindo? Cara, boa pergunta. O que você acha? Vamos lá. 5 anos falando... Imigração para os Estados Unidos, cara, eu acho que não vai acabar nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que a tendência para imigrante, para brasileiro, só vai aumentar. Por quê? Internet, cara. Hoje tem muito conteúdo na internet. Então, as pessoas, elas já chegam nos Estados Unidos, mesmo nunca ter pisado aqui nos Estados Unidos, já conhecendo as coisas. Então, ela já sabe quanto ela vai gastar de aluguel, quanto ela vai gastar para comprar um carro, o que é um credit score, o que é um social. Então, a tendência, pelo menos do público que eu trabalho, que é brasileiro, a tendência é aumentar e muito, cara. E assim, a imigração para os Estados Unidos daqui a 5 anos, ou né, nos próximos 5 anos, são pessoas super qualificadas. E assim, falando no geral, tem pessoas que, falando de nível social, pessoas pobres que vão vir para os Estados Unidos, pessoas de classe média e pessoa rica. E falando de nível acadêmico, todos, caras. Tem médico que tem a carreira toda no Brasil e tá abandonando tudo, cara. Porque não aguenta mais, por conta de violência, por conta de valorização, você não poder comprar um carro, né? Então, assim, eu acho que daqui a 5 anos a tendência é só aumentar. Com Trump ou Biden, os Estados Unidos continuam sendo os Estados Unidos. É a terra da oportunidade. O cara vai passar uma temporada aqui, ele vai ganhar dinheiro pra caramba. Se ele trabalhar, o brasileiro é um cara que trabalha pra caramba. O cara chega aqui com um tênis de uma roupa, em 1 ano, ele já tem um apartamento. Você sabe, é a terra da oportunidade. Então, pelo que eu acredito e vejo, a tendência é aumentar. Mais alguma previsão pro futuro daqui a 5 anos pra gente... Bom, daqui a 5 anos, espero te encontrar novamente, já americano, né? Antes verdade. Eu também. Daqui a 5 anos, espero te encontrar também já americano. A gente vai fazer um segundo podcast dos dois americanos. É isso. Né? Cara, assim, eu acredito que daqui a 5 anos as pessoas vão estar muito mais conscientes das etapas para virar imigrante, que é viver o sonho americano. Né? Viver o sonho americano é muito bom, cara, mas... existe um caminho que é mais fácil, existe um caminho mais difícil, e hoje, com a internet, a pessoa só vive o sonho americano difícil se ela quiser. É isso. Eu acho que tem uma curva assim, o sonho americano é muito bom, mas a gente quando também fala do sonho americano muito bom, a galera não entende o quão difícil é o começo, que é o que você falou, que é esse reset. Você começa, chega em outra cultura, você entende tudo novo, mas depois vale a pena. Tipo assim, você passa por essa... barreira inicial, social também, de relacionamento, você tá distante de todo mundo, mas no final vale a pena. Tanto é que, falando que a gente falou de conta, de imposto e tal, mesmo eu sabendo que a longo prazo, tudo que eu tô fazendo, eu vou pagar mais imposto por estar aqui, eu falei, cara, no final das contas, sai barato. Porque, tipo, não barato, né? Óbvio que a gente tá falando de muita grana, mas eu penso em construir família, vida, futuro aqui... E eu ficar, por causa de pagar menos um pouco aqui em tal país e tal, eu preferi pagar mais, sabendo que aqui eu tô pagando e tá funcionando. O nome disso, cara, é liberdade. É o que esse país aqui, que é a terra da liberdade, te dá. É isso mesmo. Exatamente. Você vai abrir mão um pouco do teu dinheiro, do teu ganho, mas em compensação você vai ter uma coisa que, infelizmente, no Brasil não se tem, que é a liberdade, né? A segurança, enfim. Irado. Pô, Vitão...
Agradecer ter topado, meu xará aí. Foi um papo, acho que muito bom para ajudar a galera. Com certeza. As tuas redes sociais vão estar tudo na descrição para quem quiser continuar acompanhando, saber muito mais. Vai ter muita pergunta nos comentários aí e no teu pessoal para irem lá. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado você. Nos vemos em breve aí com Americanos. Obrigado você, foi uma oportunidade incrível. Pô, bate-papo que passou bem rápido. Rápido, né? Eu até falei isso aqui, aproveitando para fechar. As redes sociais a gente tem que servir de exemplo, né? Então, assim, eu sou um brasileiro que nunca desisti na minha vida. Nunca. Saí de onde eu saí, trabalhei durante alguns anos da minha vida dentro de uma comunidade e eu sabia que aquilo ali não ia ser o meu futuro. E aquela pessoa que tá buscando um futuro melhor, cara, não desiste, porque vai dar certo. É assim... Vai, faça as coisas do jeito certo. Uma coisa que eu posso te falar, assim, cara, os Estados Unidos não é o Brasil, cara, aqui não tem jeitinho. Então, faz as coisas certas. Se você fizer tudo certinho, é muito bom. Vale muito a pena. É muito bom mesmo. Cara, pô, eu que agradeço. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, comenta o próximo convidado e até domingo que vem.